Olá, meus queridos, como estão? Bem? Bom, gente, vocês já sabem que a nossa aula de hoje ela é uma aula de revisão. É uma revisão assim, tira dúvidas e correção. Ou seja, vocês iam enviar as dúvidas, a gente ia tirar e também corrigir as atividades que ficaram sem corrigir, para que possamos seguir adiante e não ficar nenhuma dúvida pendente. Vocês sabem que minha última videoaula já foi uma correção. Então, aquele assunto que foi corrigido na videoaula passada não vai ser mais trabalhado aqui nessa videoaula, apenas os anteriores. Vocês lembram que para a gente concluir os 4 primeiros capítulos, eu fiz uma atividade, digamos que uma revisão mesmo, naquele programa Google Drive. Vocês lembram que, inclusive, vocês acessaram o link, responderam e me enviaram, lembra? Pronto. Então, eu vou corrigir aquela atividade e mais alguma que ficou no livro. Pessoal, quando foi para iniciar a pandemia, que a gente se saiu, né, que a gente não retomou mais as aulas presenciais, eu tinha finalizado com você o presente subjuntivo. Tinha passado a página 30 e 31 para vocês. Então, vocês podem até abrir o livro agora, página 30 e 31, atividades sobre o presente do subjuntivo. E eu vou deixar o gabarito no final do vídeo sobre essa atividade do livro. Então, vocês pegam o livro e respondam de acordo com o gabarito aqui da videoaula. Tá bom? Então, tá bem simples. Então, é simplesmente presente subjuntivo e um textozinho aqui de interpretação. Aí, você só transcreva as respostas, tá bom? Agora, vamos discutir essa atividade que tá aqui na tela, que é a nossa atividade que foi feita no Google Drive. A primeira questão que vem aqui na atividade, pessoal, é uma questão de interpretação. Tem como temática cuida-te, quiere-te. Ou seja, devemos nos cuidar e nos querer muito bem, não é, gente? Tu puedes prevenir o câncer de mama, é essencial realizar-te uma autoexploração mensual. Tu melhor que nadie para descobrir qualquer irregularidade, não olvides acudir a tu médico. Outubro, mês de conscientização da luta contra o câncer de mama. Esse é um cartaz, né, falando sobre a questão de nos cuidar, nos prevenir do câncer de mama. Então, aqui eu estou com a atividade. A pergunta é o seguinte: assinale a alternativa correta. Então, de acordo com o que a gente leu, pessoal, o que vocês acham? De acordo com o que leu, a campanha é para as mulheres se amem mais, não olvidem de la saúde. A campanha trabalha que as mulheres se amem mais e não esqueçam da saúde? Não, né? De acordo com o teste, somente o médico pode fazer o exame mensual das mulheres? Não. Vocês sabem, inclusive, ele fala, né, não há ninguém que nos conheça melhor do que nós mesmos. Então, nós mesmos podemos fazer o exame, palpar, né, para saber se não há alguma irregularidade. Caso você veja que tem alguma irregularidade, sentir uma dor, uma pontada, uma coisa que ou um caroço, uma coisa que eu senti que tenha, então automaticamente essa pessoa já vai procurar o médico para testar mesmo, saber o que se realmente tem algum problema de câncer de mama ou não. Outubro é o mês de prevenção de enfermidade masculina e feminina? Não. O objetivo da campanha é conscientizar as mulheres de que outubro é um mês muito importante, pois somente é esse período que se pode prevenir o câncer. Nada a ver, né, gente? A campanha convida as mulheres a cuidar-se e amar-se através das ações preventivas do câncer de mama. Com certeza. Letra E. A questão 2. Por que la tira da palavra bueno aparece de forma apocopada? Ou seja, sofre o processo de apócope. Por que a palavra bueno sofre? Então, vamos lá ver como é que é isso mesmo. Aumentar bem aqui mais, gente. Me entender. Sim, senhora, tu hijo es un buen alumno, pero tiene que aflojar un poco con la compra. Te pedí que borres el pizarrón porque te quedas mirando el borrador. No encuentro el botão de delete. Então, a palavra... Porque na tira a palavra bueno aparece de forma apocopada, ser bueno. Ele está perguntando, pessoal, por que foi apocopada?
Vocês observam, gente? Desculpem. É porque tá real, não tava conseguindo achar aqui a palavra. Ó, buen aqui, ó. Buen aluno. Por que sofreu o processo de apócope? Vocês sabem que para uma palavra sofrer o processo de apócope, por exemplo, a palavra buen, ela se encaixa de quando os substantivos, a próxima palavra seja um substantivo masculino. Aluno é um substantivo masculino. Então, esse é o porquê. Porque se antecede a palavra masculino singular. E vocês sabem que masculino singular sofre o processo de apócope. Então, essa é a explicação. Elir a expressão adequada e completa o diálogo. Então, aqui vocês vão simplesmente completar o diálogo de acordo com as palavras que tem entre parênteses. Em qual delas se encaixa melhor? Se é apócope, se não é apócope. Observa. Que podemos fazer hoje? Por que nós saímos e vamos a sítio? Sítio, pessoal, é uma palavra masculino, que é lugar, né? Isso quer dizer lugares, passeios. E é singular. Então, por isso eu coloco algum sítio. Aqui, buena ideia. Ideia, la ideia. Por isso não é apócope, porque a ideia é feminina. Aqui, espetáculo. No caso, é masculino singular. Então, por isso, apócope. Se, pero es el dia, pessoal, é masculino. É el dia. É assim que a gente lê. O dia. Então, por isso também sofreu o processo. Aqui, nas próximas palavras, ó, buen. Aí aqui deu vírgula e já começou com outra palavra que não tem nada a ver com substantivos masculinos singular. Então, por isso não há apocopô também, tá? Normal. Bueno. Para mim, qualquer sítio está também, qualquer tá aqui singular, masculino. Tá, gente? Lembrando que qualquer tanto para masculino como feminino, singular. Então, por isso aqui, de qualquer forma, iria apocopar. Dessa maneira, não vamos a nenhum sítio. Que era a mesma coisa, sítio masculino singular, apócope. E aqui, um circo, aqui cerca. Um circo. Creio que é o terceiro dia do espetáculo. Terceiro também é apócope, por quê? Porque dia também é masculino singular. San Crispim. Por que sofreu o processo de apócope? Lembra que no livro de vocês tem uns 4 a 5 que utilizam a palavra santo, que é os que não apócope, que são as exceções. Então, esse nome aqui não é nenhum deles. Então, por isso, automaticamente, vai apocopar. Um circo. Quanto tempo acha que não vou a no circo? Pessoal, professora, como é que eu sei que eu utilizo um? Observe que um circo, eu não vou a nenhum. É como se eu dissesse assim, eu não estou indo a nenhum circo, nenhum. Quantidade. Um circo é uma coisa. Um no circo, eu me refiro à quantidade, que é o caso aqui dessa última parte da frase. E eu, vamos 10 anos. Com 10 anos, vamos acordar da infância. Gran ideia. Ideia também aqui é masculino, singular. A latuia. Quero divertir-me porque he tenido um mal dia. Dia também masculino, então também sofre o processo. Aqui, pessoal. Gran atitude carregada de pessoas e paquete. Um grande caixão carregado de pessoas e pacote. Gran aparece de forma apocopada porque gran sofre apócope diante de substantivos singulares. Então, aqui está diante de um substantivo singular, automaticamente sofre o processo de apócope. Subi aqui demais, gente. Quinta questão. Passa no vocabulário de cumpleaños a tabla para o espanhol, ou seja, as palavras que estão em português sobre o aniversário, que é um dos temas que foi trabalhado no capítulo. Então, vocês simplesmente vão traduzir para o espanhol. Então, vocês só transcrevam para a atividade de vocês. Sexta questão. Complete as frases conjugando os verbos entre parênteses em pretérito pluscamperfecto de indicativo. Então, aqui, pessoal. Gente, isso aqui foi porque foi sem querer, tá? Isso aqui. Eu acabei respondendo na atividade que seria a prova de vocês, caso a gente tivesse continuado presencialmente, né? Lembrando que não vai ser mais, é caso. Essa questão foi da atividade de vocês, mas eu acabei não tirando isso aqui, nisso que eu tô observando. Mas não é que vai valer ponto, antes que vocês me perguntem. Valeu um ponto? Não, não é isso não, tá, pessoal? Não levem em conta essa partezinha aqui. Então, vocês vão estar conjugando os verbos utilizando o pretérito pluscamperfecto de indicativo.
Então, eu tenho aqui, ó. Quando Pablo chegou, aí um no. Quando Pablo chegou, ainda não, só que a pessoa quedou. Então, havia podido. Então, eu ainda não havia podido acabar com a sua correção. Quando entrei na oficina, já... Por que a professora colocou o si? Gente, toda vez que o verbo vier com o sizinho no final, ou seja, for um verbo pronominal, automaticamente, na hora de conjugar esse verbo, ou esse pronome si, tem que vir para antes do verbo auxiliar, lá o primeirozinho, não é? Que já aconteceu em prova minha, né? Aluno colocar entre o habia e o verbo, aqui nesse meio. Isso não pode acontecer. Sempre o reflexivo vem lá para o início. Para o início antes do verbo, tá bom? Então, já se havia ido. Haviam por quê? A pessoa é eles. Então, basicamente, observar a pessoa e fazer a conjugação no pretérito plusquamperfecto do indicativo. Levávamos 10 anos casados e aí um no se haviam peleado. Ou seja, nós levávamos 10 anos de casado e ainda não havíamos brigado, né? Pelear é brigar, discutir. E assim com todos eles, pessoal. Com a Bia aqui também. Aqui também é pronominal, por isso se, certo? E a 7ª questão é sobre o presente de subjuntivo, que já é outro assunto. Lembra que o presente subjuntivo, aqui, ó, terminou em IR, vai com A. A pessoa é eu, então é escriba. É necessário que Diego llame, terminou em A, vai com E. A pessoa é ele. Visitemos, nós outros. Cadê? Visitar é com A, vem com E, hemos. A pessoa é nós outros. Ele não creu que é o ser humano, aqui a pessoa é ele. Estude, verbo estudar, terminou em A, vem com E. Aquela regrinha do presente subjuntivo. Ojalá, viaje com tranquilidade. Viajar, terminou em AR, vai com E. Essa questão de A vai com E vai com A, vocês sabem que são regras do presente subjuntivo. Não é para esquecer de maneira alguma. Tá, gente? Continuando. 8ª questão. Essa 8ª questão aqui é trabalhando no plusquamperfecto de indicativo também, gente. Então, aqui o verbo ingressar. Então, havia ingressado. Tá vendo a pessoa? Como é que eu sei a pessoa? Mizinha aqui, ó. Me dijo que havia ingressado. Me disse. Tá? Ó, ele na universidade tem que sempre estar lendo o texto. Então, vamos lá. Mira, la semana passada encontrei a Lolita e la calle estava muito contenta. Me dijo que havia ingressado, ou seja, ela, Lolita, havia ingressado na universidade e que no verão passado havia viajado a Colômbia e que ali havia estado com alguns familiares em Cartagena. Também disse que havia visto, que tinha, né, visto uns filmes muito interessantes no Festival Internacional de Cinema. Tinha ido a Santa Marta e tinha visitado o Parque Natural Tayrona e tinha comprado muitos presentes. Eu lhe perguntei se não nos tinha trazido nada. Ela me disse que sim, pero como tinha chegado faz poucos dias, ainda não tinha tido tempo para nos chamar e que não se tinha esquecido de nós e nos tinha reservado uma surpresa. Depois de perguntar se nós podemos ver amanhã no café amarillo a las 8 de la noche. Estarei livre, verdade? Contesta-me pronto, vale. Beijo, sol. Aqui é um e-mail, tá, gente? Aí os verbos conjugados no plusquamperfecto de indicativo. Aqui, gente, também trabalha o presente do subjuntivo. Aqui, ó, desfrutar, desfrutes. A pessoa tu cumprir, cumpram. Verbo ser, seja, que é um verbo irregular, por isso que muda um pouquinho na conjugação. Trair, traiga, também é um verbo irregular. Saber, também irregular, fica sepas, é um pouco até diferente, né, gente? Conjugação do verbo. Demonstrar, irregular também, ó. Troca o por o é, é uma regrinha. Demuestre. E olvidar-se, ó, aqui, ó, pronominal, o se vem antes. E aqui só para responder, cada um corresponde, tá?
Pessoal, a questão 10 é complete o crucigrama com os verbos conjugados em condicional simples, que é o outro assunto que você estudar. Pessoal, aqui é o crucigrama, que é cruzadinha. E aqui tem a pessoa e os verbos. Aqui são os vertical 1, 2, 3 e aqui os horizontais. Eu tentei até colocar aqui, mas não deu muito certo na imagem, né? Eu teria que desenhar, então por isso eu coloquei aqui embaixo. Então tem 1, 2, 3, tem na ordem. Não levei em conta vertical e horizontal. Então, onde tiver um, vocês põem, completem isso aqui, tá bom? Por exemplo, o primeiro, verbo ter na primeira pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do plural? É nós outros, então é tendríamos, tá vendo? Nós outros tendríamos. 2, caber, terceira pessoa do singular, cabria. E assim por diante. Aqui tá a pessoa e aqui tá o verbo conjugado, tá bom, gente? Então, espero que eu tenha ajudado vocês. Então, caso vocês tenham interessado na atividade respondida, me pedem que eu envio para vocês, tá bom? Estudem, para que a gente possa seguir adiante com os novos assuntos. Um abraço e ótimos estudos. Tchau, pessoal.